Hoje você vai aprender a fazer a famosa fórmula PROC-V. Ela é utilizada quando você precisa localizar um valor e retornar um valor correspondente a este valor, baseando-se em duas tabelas diferentes. E essa procura e esse retorno deste valor correspondente é feito automaticamente pela fórmula chamada PROC-V. Antes da gente começar a analisar a fórmula em si, você precisa entender um ponto da fórmula, que é a matriz tabela. É um campo requisitado quando você vai fazer a fórmula. Matriz tabela é como se fosse a tabela de consulta. Por exemplo, nós temos essas duas tabelas aqui. E eu quero juntar a idade desses funcionários nessa tabela daqui e ficar só com uma tabela. Então, eu preciso ter uma matriz de tabela, e a matriz de tabela vai ser essa. Eu vou procurar a idade aqui e vou retornar a idade na outra tabela. Basicamente é isso. Então, vamos fazer isso que eu acabei de dizer. Nós queremos juntar a coluna idade da outra tabela aqui. Então, essa daqui vai ser a minha tabela principal. Essa daqui vai ser a minha matriz de tabela. Agora a gente já pode olhar a sintaxe da fórmula. O primeiro dado que o Excel me pede é o valor procurado. Esse valor ele vai ser localizado na primeira coluna da matriz da tabela. Ou seja, eu vou procurar um valor na minha tabela principal e ele vai ser procurado lá na minha segunda tabela, que é a minha matriz de tabela, que já está sendo requisitado aqui. Então, qual que vai ser meu valor procurado? Vai ser a célula A2. Eu vou procurar o Fernando Tourinho, onde? Na matriz da tabela, que é essa daqui. Então, na matriz da tabela, você tem que selecionar toda a tabela onde tem os dados. Os dados serão localizados aqui. Cadê o Fernando Tourinho? Ele está aqui, ó, Fernando Tourinho. A fórmula tem que retornar 30, porque essa é a idade dele. E tem um truque aqui nessa inserção especificamente que você precisa fazer. Como a gente está colocando na primeira célula aqui e provavelmente nós vamos arrastar essa célula até lá embaixo, o que vai acontecer? Esse A2, quando você arrastar a fórmula, ele vai automaticamente mudar para A3 quando tiver a fórmula na linha C3. E assim sucessivamente. Se você arrastar a fórmula, se isso daqui não tiver congelado com as células bloqueadas, essa célula também vai abaixar e a matriz de tabela vai se perder. Por exemplo, eu vou deixar a idade aqui. Depois eu explico esses outros campos. Eu vou arrastar a fórmula e vai encontrar em desse. Por quê? Veja aqui nessa parte da fórmula. A matriz de tabela é A1 até B26. A1 até B26. Ok, isso está certo. Aí quando a gente vai para a segunda célula, ele já mudou para 3, como eu disse, só que também arrastou a matriz da tabela. E a matriz da tabela não vai até o B27. Olha só, ele vai até o B26. Então, o que vai acontecer? Como ele vai estar arrastando, olha só, a última fórmula de PROC-V que a gente arrastou, B50 e A25, ele começa aqui e vai até o B50. Não tem nenhum dado aqui. Então, como é que faz para congelar, igual eu falei que você tem que congelar? Você tem que selecionar o que você colocou como matriz de tabela e apertar F4. Tá vendo que foram adicionados cifrões? Esses cifrões indicam que essas células serão congeladas. Não importa se você arrastar a fórmula, mudar a fórmula de lugar. Essas células vão permanecer essas mesmas que estão aí. Então, o segundo campo que o Excel pede é o número do índice coluna. Esse número indica basicamente a partir de qual coluna o valor será retornado. Por exemplo, o Fernando Tourinho, na nossa matriz de tabela, ele está na primeira coluna da matriz de tabela. A gente selecionou essas duas, então ele está na primeira. A idade dele está na segunda. E o que eu quero que retorne aqui? Eu quero que retorne a idade. Então eu coloco 2. Ou seja, você, Excel, vai procurar
na segunda coluna, vai retornar a segunda coluna para mim. Apesar de sempre procurar na primeira à esquerda das colunas. E a última informação requisitada é o valor do intervalo. O nome não diz muito sobre a sua função, mas é bem fácil de entender. Essa parte é uma questão lógica. Isso significa que você deve colocar 0 ou 1. Na linguagem computacional, isso significa falso ou verdadeiro. Então, se você colocar verdadeiro, ou seja, 1, o valor procurado declarado na primeira parte da fórmula, que é isso daqui, ou seja, Fernando Tourinho, na primeira célula da nossa tabela, ele vai fazer uma localização aproximada, ou seja, se tiver Fernando Silva, ele vai achar e vai trazer. Então, se você colocar 1, não vai procurar valores exatos. Se você quer que o Excel procure valores exatos, coloque 0, que significa falso. Aperte OK, e agora a fórmula estando certa, e arrastando ela para todos os outros dados, ela vai vir trazendo exatamente o valor correspondente deste valor na matriz de coluna. Vamos procurar o Bruno Soares lá. Bruno Soares, 29, tá certinho. Vamos fazer outro teste. Vinícius Aguiar, 30. Vinícius Aguiar, 30. Dicas importantes. Quando você for utilizar o PROC-V, e se não conseguir executá-lo, ou mesmo se conseguir, você precisa observar algumas coisas. Por exemplo, alguns dados eles podem parecer que estão exatos, mas não estão. Por exemplo, imagina se Fernando Tourinho tivesse nessa tabela aqui um espaço no final. Olha o que vai acontecer. Ele não vai encontrar o Fernando Tourinho aqui, apesar de que ele ainda permanece aqui. Só que ele não tem espaço nenhum. Se eu colocar um espaço aqui, ele vai conseguir achar porque está idêntico. Mas se eu tirar, não vai encontrar. Então, se você tiver dados com espaços no final ou espaços entre as palavras, não vai ser encontrado e você precisa observar isso. Outros problemas, por exemplo, quando for procurar valores numéricos ou datas, sempre verificar se eles estão armazenados como texto ou como números. Por exemplo, essa minha idade aqui, ela está armazenada como geral. Aqui também tem que estar. O funcionário também está armazenado como geral. E aqui também. Então, sempre verifique se você está procurando número com número, valor com valor, texto com texto, e aí vai dar certo.